se for preciso ir para a rua, iremos, se for preciso fazer barulho, faremos, não vamos destruir como se faz em Paris, em França, por aí fora, não faremos isso, mas faremos barulho com certeza absoluta, e com certeza absoluta vamos mostrar a essa gente do Centrão que ainda há democracia em Portugal e que o 25 de Abril não se fez para isto. Meus caros, bom dia. Vou falar-vos um pouco neste vídeo sobre a situação atual do Chega, o ataque de que está a ser vítima, porque não se trata de outra coisa, trata-se de um ataque de várias forças ocultas que estão neste momento a ser canalizadas para o Tribunal Constitucional. E, portanto, o que é que está a acontecer, o que é que se prevê que possa acontecer, qual será o futuro do partido, qual será o futuro do panorama político português. Começando até com a entrevista que André Ventura ontem deu à SIC Notícias, uma coisa que é realmente inusitada, em que se falou, começou-se por se falar da situação atual e do recurso que o Chega perdeu no Tribunal Constitucional. Como devem saber, uma militante, do ex-militante, ou militante, não sei o que é aquilo, uma atacante, ao fim e ao cabo, do partido, impugnou a última convenção e teve sucesso junto do Tribunal Constitucional. Primeiro é preciso dizer que o Tribunal Constitucional é formado por juízes indicados pelo PS e pelo PSD e alguns cooptados entre esses eleitos pelo PS e pelo PSD. Portanto, é um tribunal, ao fim e ao cabo, politizado. Não é um tribunal normal em que os juízes são colocados independentemente da sua filiação política. No Tribunal Constitucional só entram juízes indicados pelo PS e pelo PSD e outros que estes, que foram colocados por estes dois partidos, vão cooptar. Com certeza que não foram buscar ninguém do Chega ou do Berloque da Canhota, e mesmo assim não sei, talvez até tenham ido buscar algum do Berloque da Canhota, mas do Chega é que não foram buscar de certeza absoluta. Então a situação atual é que essa militante, ex-militante, que já foi presidente do Conselho de Justiça Nacional e que fez um péssimo trabalho, porque não fez trabalho nenhum, deixou ficar a rataria toda. Rataria são aqueles que querem fazer mal ao partido, de que ela faz parte, um deles, impugnou aquilo e teve sorte junto do Tribunal Constitucional. E pela quinta vez, a quinta convenção que já fizemos, teremos que fazer uma próxima, uma sexta convenção, ou congresso, ou como queiram chamar. Nunca houve nenhum partido em Portugal, e não sei se no mundo, que em menos de 4 anos tenha feito 5 convenções, depois teremos que fazer a sexta. Mas isto vai mais longe do que isso, porque, bom, o Chega também recorreu, mas perdeu o recurso. O recurso tem a ver apenas com a convocatória, não tem a ver com a convenção em si, nem sequer chegamos a esse ponto. Parece que a convocatória não era legal, porque o número de conselheiros era 30, devia ser 30, e foram 70. Bom, mas é preciso dizer que isto não tem solução. Como direi depois na parte final deste vídeo, se quiserem chegar até ao fim, se não quiserem, passem já para a parte final. Eu vou falar em 4 pontos. A situação atual, que é esta, as eleições da Madeira, o grafismo e as fake news e o ataque do Tribunal Constitucional ao Chega na parte final e, enfim, o tentar ganhar na Secretaria o que se perde todos os dias no terreno. Então a situação atual é esta, quer dizer, nós temos que fazer, o Chega tem que fazer uma nova convenção ou congresso, mas, como digo, isso vai ser muito difícil de levar avante porque, seja, pelos vistos, seja o que for que se decida na convenção, e eu se calhar até digo, seja qual for a convocatória para a próxima convenção, ela será impugnada pela mesma, ou por outra, mas geralmente é a mesma, anti-Chega, militante anti-partido Chega, que quer ver o partido derrotado, ou quer vê-lo desaparecer, não sei qual é a intenção, mas boa não é. Então, a mesma coisa aconteceu na Madeira, como vamos falar a seguir. Também foi um militante do partido. Portanto, começamos por dizer que a situação é periclitante, porque, mesmo que se faça um novo congresso, ninguém nos garante que as conclusões, que esse congresso seja aprovado para já, e que depois as conclusões sejam aprovadas pelo Tribunal Constitucional. Bom, não sei como é que vai ser feita a próxima convocatória do congresso, porque se o Conselho Nacional não está legal, qual é que é o Conselho Nacional que estará legal? Nenhum. O Conselho Nacional de Algés, com 30 elementos, de que eu era o número 1, já caducou,
a não ser que se volte atrás, mas se voltarmos atrás a esses 30 conselheiros iniciais, muitos já não estarão no partido, alguns se calhar até já faleceram, sei lá, mas outros já poderão ter saído, e portanto não vejo como é que isso possa acontecer. E como é que vai ser esse, digamos, o Conselho Nacional, nem que seja só para convocar o próximo Congresso. Mas não vejo outra alternativa. Portanto, terá mesmo que ser esse Conselho Nacional reunido, o primeiro Conselho Nacional, que terá que reunir outra vez, na minha opinião, porque é o único que está aprovado pelo Tribunal Constitucional. Não há mais nenhum. Todos os outros Conselhos Nacionais foram derrubados pelo Tribunal Constitucional. Todos os outros Congressos foram também derrubados. Tudo quanto se fez depois da Algés foi mal feito pelo Tribunal Constitucional, é ele que o diz. Eu acho que não, que foi tudo bem feito, mas o Tribunal Constitucional é quem manda nestas coisas, até haver um Tribunal Europeu que o faça olhar para o espelho. Mas enquanto isso não acontecer, quem manda é o Tribunal Constitucional, que lá está, formado por juízes do PS e do PSD. Bom, então, para fazer o novo Congresso, terá que ser o primeiro Conselho Nacional da Algés, de que eu felizmente faço parte, porque sempre fiz parte de todos os Conselhos Nacionais, a convocar esse Congresso. Não vejo outra alternativa. Bom, alguns até já nem serão militantes. Não sei como é que isso vai ser feito. Provavelmente teremos que ir buscar esses 30 elementos para convocarem o novo Congresso. Um Conselho Nacional assim reunido, de uma forma completamente estapafúrdia, convocará o novo Congresso e aí, pelo menos, o primeiro passo estará dado, ou seja, o Tribunal Constitucional não conseguirá chumbar a convocatória como fez desta última vez. A partir daí teremos um novo Congresso. No novo Congresso será eleita uma nova direção que já sabemos que é a mesma, pois André Ventura não tem nenhum concorrente fora do partido e muito menos dentro. Não há ninguém que consiga, enfim, que, com 2 dedos de testa, que queira disputar a liderança a André Ventura. Ficava envergonhado com 2 ou 3% no máximo. Recordo que o Bloco de Esquerda teve 17 ou 18% ainda contra, mas isso não foi dito. Agora, se André Ventura tivesse 17 ou 18% de algum candidato contra ele, isso cairia ao Carme a Trindade, já não teria maioria, já não teria legitimidade, com 80% ou 82% não teria legitimidade. Sabemos como é que estas coisas acontecem na comunicação social e já lá iremos a seguir. Portanto, terá que ser assim. O primeiro Conselho Nacional, pessoas que nem sequer estarão, algumas, no partido, que convocará o próximo Congresso, será o 6º, e aí as coisas terão que ser feitas de maneira que tudo corra bem. Bom, neste caso, não foi, portanto, como vos disse, o Congresso que foi impugnado, foi a sua convocatória, portanto, no Congresso nem sequer nada foi, digamos, foi analisado. Portanto, eu estou convencido que com esta manobra, que eu não vejo outra, convocar o primeiro Conselho Nacional de 30 elementos, o de Algés, de 2019, para constituirmos o próximo Congresso. Bom, esse passo ficará dado, o Congresso correrá bem com certeza absoluta e teremos os estatutos do Chega aprovados e eu só vejo esta hipótese, não vejo mais nenhuma. Claro que dentro do Congresso haverá novas eleições para o Conselho Nacional, haverá a eleição para a direção, para o seu presidente, tudo isso será feito, mas terá que ser no próximo Congresso, porque todos que estão para trás foi tudo dado como ilegal perante o Tribunal, pelo Tribunal Constitucional. Segundo ponto, eleições na Madeira. O Tribunal da Madeira aceitou as listas do Chega, mas há lá um elemento do Chega, que é outra coisa que eu quero dizer, quer dizer, quem tem obstaculizado a vida do partido são os militantes internos, são os militantes, portanto, do Chega, não é ninguém de outro partido, não é outro partido sequer, é tudo militantes do Chega que por alguma infeliz razão deixaram entrar essa gente para dentro do partido e agora fazem vida negra ao partido. São os militantes internos, não são os externos. Não é a comunicação social, que essa diz o pior possível, mas isso não belisca minimamente a credibilidade e cada vez crescemos mais. São mesmo os militantes internos. Bom, então na Madeira parece que foi pedido que o Chega não concorresse, vejam bem, mas o Tribunal não aceitou e, portanto, o Chega vai concorrer. Se bem que há um recurso, ainda pode haver, sei lá, algum golpe de face, eu nem imagino. Se o Chega for impedido de concorrer na Madeira, isso será o prenúncio para a ilegalização do partido. Eu espero que aqueles juízes daquele Tribunal tenham noção do que estão a fazer, porque se o Chega for impedido de concorrer na Madeira, isso é um rude golpe à democracia, não só regional, mas também nacional, e isso fará logo prever que o Chega vai ser, ou tentar ser ilegalizado, o que provocaria, sei lá, uma catástrofe em termos não só políticos, mas também sociais. Reparem que o Chega é a terceira força política a nível nacional. Não é um partido com 1%, nem 2%, como é o LIVRE ou como é o PAN.
Não, é um partido que neste momento é capaz de ter mais de 15% reais. Portanto, é uma grande faixa da população, é muito mais de metade do que tem o PS, muito mais de metade do que tem o PSD. É um grande partido já, é o terceiro maior partido e é um grande. Há dois grandes e este é um médio a fugir para o grande, e depois há os outros todos cá em baixo, que nem têm expressão, 5%, 4%, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, estamos a falar até a inteligência limitada não ultrapassará o 6%, portanto são tudo partidos até ao 5%, 6% no máximo, e depois temos o Chega com o triplo disso. Portanto vamos lá ver se os juízes têm em consideração que estão provavelmente a provocar uma convulsão social no país, espero que tenham noção disso. É muita gente e não vai ficar calada. Portanto, esperamos que na Madeira vamos a eleições e com certeza que seremos também a terceira força na Madeira. Quanto ao grafismo e às fake news de que agora ultimamente o Chega tem sido acusado, não há grafismo registados na ERC, portanto digamos a queixa feita à ERC de cópia de grafismo, isso vai dar sopa porque não há nenhum grafismo, o próprio jornal vai mudando de grafismo ao longo do tempo, portanto nem sequer se pode dizer este é o grafismo que sempre foi e estamos a ser plagiados no grafismo, porque o próprio grafismo, tanto do público como da Renascença, de ano a ano vai alterando, não significativamente, mas vai alterando, e portanto não faz sentido acusar o Chega de plagiar aquilo que não está registado. Uma obra que não está registada não é plagiada de maneira nenhuma, pronto, cada um utiliza o vermelho, o azul, o amarelo, as cores são livres, a não ser que queiram impedir o Chega de utilizar as cores básicas do espectro solar visível. Se quiserem fazer isso, também podemos falar um pouco sobre esse assunto, mas eu penso que ainda há um pouco de democracia e penso que a ditadura ainda não chegou de todo e, portanto, as cores ainda são livres e democráticas para serem usadas por qualquer um. E, portanto, usar o Chega ou usar o PCP, o vermelho, eu penso que não há aqui diferença nenhuma. Qualquer partido pode usar o vermelho, que agora vem ser reivindicado, sei lá por quem, pelo público, por ter uma barra vermelha. Bom, mas há muita coisa que tem barras vermelhas. O Partido Comunista, por exemplo, é todo vermelho, não é? Devia ser então o Partido Comunista a reclamar, porque tem uma barra azul que é da Rádio Renascença. Bom, a TSF também tem uma barra azul. Muitos outros jornais têm barras azuis. Se começar a usar o verde, vem logo o eco dizer que o verde é nosso. Não. Não. Os partidos, assim como os jornais, as rádios e as televisões, os média, não são proprietários de cores, nem de faixas, nem de tarjas, nem de qualquer simbologia que seja pública. Isso chama-se propriedade intelectual, mas é pública, não é? Não é registada, não é propriedade do próprio. Se falássemos num logotipo, isso sim, o logotipo é propriedade intelectual de uma empresa, uma organização. Uma cor não é propriedade de ninguém. Portanto, usar o vermelho, o amarelo ou o azul, tanto faz. As pessoas são livres e os partidos são livres de o fazerem, portanto isso que é pela base. Quanto às fake news, as fake news não são fake. O tal problema que ontem Ventura explicou muito bem. Há repórter da SIC Notícias explicando que as fake news afinal são verdade. Porque é o próprio Expresso. E o Expresso é da empresa. E a empresa é detentora também da SIC Notícias. Vejam bem, isto é requintes de malvadez no meio disto tudo. Como é que é curioso que isto aconteça. O próprio Expresso vem desmentir o polígrafo. Ambos, o polígrafo não é propriedade da SIC, é propriedade do namorado de uma conhecida pivô da SIC, é uma empresa privada, mas difunde os seus conteúdos na SIC. Então, o próprio Expresso, que é propriedade da empresa, vem desmentir conteúdos que são difundidos pela SIC, que é o polígrafo. Portanto, desmentem-se na mesma casa, desmentem-se dois órgãos de comunicação, um pretendendo fiscalizar os outros, que é o caso do polígrafo. Portanto, não há nenhuma fake news, porque o caso em apreço é que milhares de peregrinos, entre aspas, desapareceram, ou seja, não voltaram ao país de origem. O Chega foi o primeiro a falar nisso, atenção que pode acontecer esta situação. Veio o polígrafo fake news, não desapareceram milhares de polígrafos. E agora esta semana veio o Expresso, da mesma empresa, é assim que chama, dizer não, afinal é verdade. Milhares de peregrinos desapareceram mesmo. Portanto, a notícia falsa é verdadeira, a não ser que o Expresso também propale notícias falsas, porque é o próprio Expresso que traz isso nas suas páginas, que milhares de peregrinos não voltaram ao seu país, tal e qual como tinha dito André Ventura. Então agora perguntamos quem é que propala as fake news. Se é o Chega, então também tem que ser o Expresso, e o Expresso é da mesma organização do polígrafo, então o polígrafo está a dizer que o Expresso está a mentir. São tão idiotas como isto. Bom,
quarto ponto, estamos realmente perante um ataque cerrado do Tribunal Constitucional ao Chega. Já perceberam que a única forma que tem de calar o Chega é legalizá-lo. Não há outra forma. O Chega cresce cada vez mais. Eu bem sei que os Pachecos Pereiras desta vida, que neste momento estão lá na Ucrânia com o nosso presidente, ainda presidente, preconizavam que o Chega não duraria muito tempo. Seria uma coisa provisória, transitória, 1 ano, 2 anos no máximo, já lá vão 4 e a coisa continua a crescer. Portanto, está-lhes a correr mal e muito mal mesmo, pessimamente mal. Então eles já perceberam. Ou nós estancamos isto, ou cortamos o mal, como eles dizem, mas para mim é o bem de Portugal, pela raiz, ou a árvore não para de crescer e qualquer dia estamos nós todos pequenos abetos, nós somos as ervas daninhas, e é verdade, estamos à sombra daquela árvore gigantesca que é o Chega. Então temos que cortar pela raiz. E estão a tentar cortar pela raiz. E como? Tentando ilegalizá-lo. Por via de várias queixas, vários episódios, várias ilegalizações, neste caso dos congressos e das convenções do partido, todas as que foram realizadas, à exceção da primeira, tudo isso é legal, tudo quanto aquele partido faz é legal, é tudo fake news, mas depois não é, tudo aquilo é legal, mas o Tribunal Europeu vai dizer que não é, que é tudo legal, e depois eu quero ver como é que fica aquele Tribunal Constitucional. Mas eu bem sei que fica tudo bem, porque nessa altura já os membros do Tribunal Constitucional não estão em funções, já foram todos substituídos e, portanto, comem isso com pão e o problema deles está resolvido e a missão foi cumprida. Bom, mas acontece que, como digo, esta é a última tentativa que está a ser feita junto do Tribunal Constitucional, que é o único órgão que pode ilegalizar o partido. E se não ilegalizarem o partido, pois já toda a gente percebeu que dentro de 2 anos, nas próximas eleições, até que será para o ano que vem, na minha opinião, serão antecipadas, mas mesmo que não sejam, daqui a 2 anos, 3, o partido Chega estará ao nível dos outros, se não a um nível superior. E já toda a gente percebeu isso, e esse é que é o problema. Se nós continuássemos com 2%, 3%, com 1%, como nas primeiras eleições legislativas, tivemos 1,4% ou coisa do género, se nós não ultrapassássemos os 3% do Berloque da Canhota, do Partido Comunista, se nós não ultrapassássemos os 5%, provavelmente, da inteligência limitada, não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum. O problema é que nós ultrapassamos isso, triplicamos isso, tendemos a quadruplicar e a quintuplicar, e quando chegarmos ao quíntuplo, aí nós estamos ao nível deles, estamos ao nível do PS e do PSD, e isso tem que ser evitado a todo o custo, e é isto que está a ser tentado pelo Tribunal Constitucional, mercê das várias queixas, todas elas da autoria de militantes do partido. Isso é que é uma vergonha. Meia dúzia de ratos é assim que se chama a gíria popular, é uma metáfora que indica os que estão a roer o partido por dentro, ok? Os roedores do partido, aqueles que estão a tentar destruir o partido por dentro, como os ratos, por exemplo, no porão do navio, vão roendo, até que podem causar um naufrágio, não é? Pois é exatamente isso que está a tentar fazer-se no Chega, meia dúzia de pessoas sem representatividade rigorosamente nenhuma, que não têm coragem de contestar abertamente André Ventura, de se propor a eleições contra ele, nem contra ele, nem contra ninguém, não teriam hipótese, perderiam sempre, então é o remédio que eles têm, é tentar ganhar na Secretaria aquilo que de maneira nenhuma conseguiriam sequer aproximar-se nas eleições legais e democráticas. É esta a tentativa que está a ser feita, meus caros, venho aqui alertar com este vídeo para que todos os militantes e simpatizantes estejam alerta, porque este é realmente um perigo grande. Eu penso que não estou a mentir, nem estou a exagerar se disser que é o maior perigo que o partido está a enfrentar desde a sua formação. Enquanto fomos pequenos, toda a gente se ria, toda a gente encolhia os ombros, é mais 1%, 2%. Quando chegámos aos 5%, alguns começaram a preocupar-se, e agora que estamos acima dos 15%, preocupamos muita gente, sobretudo os dois partidos do regime, aqueles que dividem entre si o bolo, PS e PSD, o chamado Centrão. Eles estão aflitíssimos porque estão a perceber que o Chega será, pelo menos, o partido que vai questionar toda esta história depois de 25 de Abril, do Centrão, da divisão do bolo, do pote, não é? De ir ao pote à vez, uma vez o PS, a seguir o PSD. Por acaso, ultimamente tem sido sempre o PS, porque o PSD não tem sido oposição, e lá está. É pelo facto de o Chega ser a oposição que o PSD se tem recusado a ser desde o tempo de Rui Rio que nós subimos tanto e que preocupamos tanto uns
e outros. Uns, o PSD, porque se vê em ânsias de perceber que o Chega está a chegar perto demais, nunca nenhum partido chegou tão perto do PSD, também sabe que tem perdido muitos militantes que vão para o Chega, não vão para mais lado nenhum, não vão para o Partido Comunista, de certeza, e por outro lado o PS, que também está muito preocupado porque percebe que enquanto tivesse só aquele PSDzinho, que a gente chama PS2, a fazer-lhe, entre aspas, oposição, estaria tudo bem, continuaria sempre em primeiro lugar, e o PS2, o PSD em segundo, só que por azar apareceu o Chega, e o Chega faz a oposição a sério, como vemos na Assembleia da República todos os dias. Milhares e milhares de vídeos, milhares de intervenções que mostram que o partido de oposição em Portugal não é o PS2, é o Chega. Ora, isto é que assusta todo o regime, todo o poder instalado, não é? A nomenclatura, o comitê, o pote, está a tremer porque perceberam que há aqui mais um ator que apareceu agora e que vai pôr os pontos nos is, vai dizer, não, vamos acabar aí com essa divisão de poder entre primos e tios e nepotismos e amigalhaços e isso tudo. Não, vai acabar. Temos que pôr Portugal na ordem para que pessoas não continuem a morrer à porta dos hospitais, para que as escolas voltem a ensinar como ensinavam há 15 anos, que agora não, aquilo é uma palhaçada autêntica, que a justiça volte a funcionar, porque visto só funciona contra o Chega, contra Sócrates continuamos há 10 anos à espera de julgamento, contra Ricardo Salgado também, parece que está agora a começar, mas começar é uma coisa, acabar já com certeza o réu não estará entre nós. E, portanto, esta justiça que não se faz na prática, é este ensino que desistiu, é um ensino em que as pessoas passam, basta aparecerem de vez em quando nas aulas e temos que os passar a todos, eu não faço isso, claro, mas a esmagadora maioria dos meus colegas faz, não tem outro remédio. Eu também já estou em fim de carreira, estou-me a marimbar para aquilo tudo, se me quiserem levantar um processo, levantem, eu só passo quem sabe. Quem não sabe e porque não tenta saber, porque se não sabe, porque não consegue, isso é diferente, todos nós sabemos que temos que dar um 3 a um aluno no ensino básico que tenta, mas que não consegue, tem que levar um 3, o ensino é básico, não é universitário. Agora, quem não quer saber daquilo para nada, nem põe os pés nas aulas e no final passa, isso é que não, e passa com 7, 8 negativas no segundo período e no terceiro passa, isso não, isso é palhaçada. Isso é um circo. Portanto, contra esta escola circense, contra esta justiça seletiva que só funciona para um lado, funciona para os pobres, para os ricos não funciona, e acima de tudo contra esta falta de saúde, não é saúde, a falta de saúde que deixa morrer as pessoas à porta dos hospitais à espera de transporte para outros hospitais, como aconteceu infelizmente anteontem. Meus caros, é este alerta que vos quero dar. O Chega é realmente uma ameaça ao Centrão, ao poder instalado em Portugal desde o 25 de Abril, e tudo este Centrão está a fazer para nos calar, para nos inviabilizar, para nos ilegalizar. Nós não deixaremos, se for preciso ir para a rua, iremos, se for preciso fazer barulho, faremos, não vamos destruir como se faz em Paris, em França, por aí fora, não faremos isso, mas faremos barulho com certeza absoluta e com certeza absoluta vamos mostrar a essa gente do Centrão que ainda há democracia em Portugal e que o 25 de Abril não se fez para isto. O 25 de Abril, repito, não se fez para isto. 25 de Novembro, sempre. Atacar as ditaduras, tanto da direita como da esquerda, democracia sempre e socialismo nunca mais.